Eu sou a Sara, sou voluntária na Nova Acrópole há já alguns anos e estou mesmo muito contente por estarmos todos juntos aqui, a uma segunda-feira, ao fim do dia, para falar de temas tão inspiradores e tão belos que nos traz este livro do Bhagavad Gita. Antes de começar, eu gostava de falar um pouco acerca daquilo que é a Nova Acrópole. Não sei se todos os presentes já viram, já nos acompanham há algum tempo, talvez sim, talvez através de alguns dos voluntários da Nova Acrópole que têm mais presença online, mas é importante perceber o que é este projeto, o que é a Nova Acrópole e como é que atuamos no mundo. A Nova Acrópole é uma associação cultural sem fins lucrativos, que está presente em mais de 60 países. Atuamos da mesma forma em todo o mundo e somos essencialmente uma escola de filosofia à maneira clássica. E o que é que isto quer dizer do ser à maneira clássica? Significa que para a Nova Acrópole não importa só o conhecimento intelectual. Não importa apenas sabermos muitas coisas, lermos muitos livros. Não importa ter, perdoem-me a expressão, um conhecimento de prateleira. Interessa-nos, sim, sermos transformados por esse conhecimento. Vivermos algumas das verdades que os grandes pensadores da humanidade, todos os filósofos do Oriente, do Ocidente, seja de onde for, que os grandes sábios nos deixaram, todos eles têm uma verdade. Todas as mensagens encerram em si uma verdade. E nós podemos tocar-lhe, podemos vivê-la de alguma forma. E para isso é necessário que nos deixemos transformar por ela. Não interessa só saber, interessa realmente viver ou tentar, porque há muitos ensinamentos filosóficos, talvez a maioria deles, são tão verdadeiros e tão intensos que demoram uma vida inteira, se é que chegamos a atingi-los em vida. O ideal é caminharmos para lá. Obviamente que não estamos à espera de atingir nenhum tipo de perfeição, mas idealizá-la já é positivo. Saber que há essa luz no fim, pensarmos que podemos ser melhores, pelo menos isso, melhores, e trabalharmos nesse sentido internamente. E ao trabalharmos em nós, certamente estamos a trabalhar com toda a humanidade. Porque nós não estamos sozinhos no mundo, nós tocamos pessoas à nossa volta como somos tocados por uma série delas e ao transformarmos-nos, ao melhorarmos-nos a nós mesmos, vamos garantidamente fazer o mesmo à nossa volta. E penso que esse é o grande objetivo da Nova Acrópole. A Nova Acrópole está assente em 3 pilares, que são a filosofia, a cultura e o voluntariado. A filosofia por tudo aquilo que eu acabei de dizer. O chegarmos ao melhor de nós mesmos através dos ensinamentos que não são novos, mas que já acompanham o homem desde que o homem é homem, digamos assim. A cultura, porque nós não somos só filhos dos nossos pais. Nós somos filhos de toda a história que o mundo tem. E acreditamos na Nova Acrópole que, através de grande literatura, da poesia, dos teatros, do chegar através da música, todo o tipo de cultura une-nos uns aos outros, aproxima-nos uns dos outros. E por isso a cultura é tão importante. E por fim, o voluntariado. Ora, o voluntariado é talvez
a maior forma de altruísmo prático que existe. É o dar ao outro. Não olhar ao que damos, não olhar ao que vamos obter quando dermos, mas sim o dar por dar, o dar livremente, o darmo-nos, porque ao dar ao outro, seja através de um voluntariado mais físico, mais num projeto mais próximo das pessoas que estão necessitadas de algum tipo de ajuda, ou um voluntariado de darmos o nosso trabalho em prol de mantermos as organizações a funcionar, a nossa organização a funcionar e podermos fazer isto que estamos a fazer agora, ou podermos dar aulas, ou podermos fazer teatros e poesia ao ar livre e dar isso aos outros sem pedir em troca nada. Pensamos que é a melhor forma de chegar, de nos lembrarmos do que é a condição humana, do que é realmente ser homens e mulheres. E isso é a Nova Acrópole. É um grande prazer poder fazer estas coisas e saber que de alguma forma chegaram até nós porque gostam destes temas e de alguma forma eles também vos tocam. Tocam-nos a todos e fazem-nos crescer a todos. E dentro deste prisma daquilo que eu acabei de vos dizer, que é a Nova Acrópole, é como eu vou tentar olhar para o Bhagavad Gita, que foi o tema escolhido para esta partilha de hoje. Através destes prismas que vos dei. O Bhagavad Gita, ou Bhagavad Gita, que penso que se acentua o A no final, significa a canção do bem-aventurado, a canção do Senhor. É um diálogo entre um mestre e um discípulo, basicamente. Ora, esta obra surge-nos dentro de uma obra maior, que é o Mahabharata. Talvez antes de entrar, e agora que já vos dei alguns nomes estranhos, talvez não sejam estranhos para todos, entrando no pensamento oriental, nós vamos sempre falar de, para além dos nomes estranhos, vamos sempre falar de filosofias mais místicas, vamos sempre falar um bocadinho de espiritualidade. Não há forma de fugir. Nós sabemos que a filosofia ocidental, a nossa filosofia, é mais prática, mais racional, mais de um pensamento lógico, de questionamento lógico, de construção de pensamento, enquanto que quando vamos para a parte mais oriental do mundo e para a filosofia mais oriental, entramos numa dimensão daquilo que une o homem ao todo, ao universo, à unidade ou a Deus, para ser uma palavra mais chegada a nós. E então, agora após esta introdução, o Mahabharata significa a Grande Índia, é uma das epopeias indianas e esta conta-nos a história do início da formação da Índia. Quando falamos destes livros que são épicos, que são grandiosos, podemos sempre ver dentro deles vários prismas, vários tipos de informação. Podemos vê-los pelo prisma histórico, que é este que eu acabei de vos dizer, que, portanto, conta a história da formação da Índia, do início dos tempos, digamos assim, na Índia. Mas também temos a visão mais mística, mais espiritual, que está mais ligada aos deuses, às mensagens mais elevadas que nos fazem ligar uns aos outros, mais religiosas, podemos também dizê-lo. E as míticas, podemos vê-lo também por uma versão mítica. Se pensarmos nos nossos mitos, e nós também temos muitos, eles também têm dentro deles todas estas visões, a histórica, a mística e a mítica.
E nesta versão, naquilo que é o mito, para falar um pouco sobre isto, porque penso também que é importante, porque este tipo de obras apresenta-nos sempre realidades fantásticas, realidades que são difíceis de conceber para uma mente lógica. E muito, ou durante muito tempo, os mitos foram vistos como algo que teria sido feito por uma humanidade ainda muito infantil, que olhava para o vento e para o sol e personificava-o e dava-lhe poderes e dizia que eram deuses, porque não os entendia, porque não os conhecia cientificamente, porque não os sabia explicar de uma outra forma, então inventava histórias. Ora, penso que atualmente essa visão já não está tão correta, já percebemos que o mito, aquilo que significa, o que encerra em si, são verdades, mas não são verdades literais. São verdades de uma outra dimensão do ser humano, que é a dimensão psicológica. Todos nós temos sonhos, e aqui eu estou a falar numa visão literal, ok? Quando dormimos, sonhamos. E quando sonhamos, estamos numa outra dimensão que não é física, não é? Mas que não deixa de ser real. É nossa, é interna, é nossa, mas é real na medida em que todos nós já acordamos aflitos ou perturbados por algum sonho que já tivemos que realmente nos transtorna ou que nos deixa feliz com uma sensação de alegria que não conseguimos explicar. E isso não é real? É real. Não deixa de ser real porque não é físico. É uma realidade psicológica, está numa outra dimensão do ser humano. E então é isto que vamos tentar descortinar através do Bhagavad Gita. Hoje, o título desta palestra é O Despertar pela Luta Interior, ou Através da Luta Interior, e vamos então tentar ir percebendo quais são os símbolos, o que é que querem dizer o que é que quer dizer esta história que tanto tem de espiritual como tem de mítica, porque também falamos de um grande herói. O Bhagavad Gita, ou melhor, voltando um bocadinho atrás, que eu acabei por não vos dizer, o Mahabharata, ele vem de uma tradição oral muito antiga, não se sabe exatamente precisar no tempo, fala-se de talvez 5.000 anos, mas essas tradições orais, elas contam uma história que, por essas tradições, teria cerca de 9.000, 15.000 anos antes de Cristo. Claro que não conseguimos ter a certeza disto, é o que conta esta tradição. O que interessa aqui também não é tão a idade destes contos ou destas tradições. Interessa realmente perceber que há mensagens que não são alteráveis através do tempo. São atemporais, podemos dizer, ou seja, o tempo não as transforma, pelo contrário, perpetuam-se. E o homem é o homem desde sempre. Eu, quando falo homem, digo a humanidade. A humanidade é a mesma desde sempre. As nossas inquietações continuam a ser as mesmas. Parece que ainda não aprendemos, mas temos que tentar reverter esse processo e tentar entender e ler na vida e também nestes ensinamentos que nos ensinam tanto. Ora, o Bhagavad Gita, que é o nosso foco de hoje, terá sido escrito já a posteriori. Ou seja, muito tempo depois, esta história foi escrita, isto por alguns estudos que foram feitos, que dizem que o tipo de escrita já não é o mesmo, o ritmo já não é o mesmo. No entanto, não é consensual. Há quem aceite esta versão, há quem não aceite. No entanto, se aceitarmos esta ideia, é muito curioso, porque aquilo que se conseguiu fazer foi pegar num momento da história, ampliá-la e introduzi-la no Mahabharata sem lhe alterar o início, sem lhe alterar o fim.
Simplesmente pegaram nesse ponto, colocando-o no preciso momento e desenvolvendo-o, o que deu realmente uma história incrível. Ora, esta grande guerra que existe, porque estamos a falar, lá está, da guerra da construção da Índia, se pudermos dizer assim, e o Bhagavad Gita é no preciso momento, antes de começar a grande batalha. Exatamente no preciso momento. Esta história desenrola-se ao longo de séculos, não é de séculos, desculpem-me, ao longo de várias gerações até chegar a este momento, em que nós temos os nossos personagens do Bhagavad Gita, que são os Kauravas e os Pandavas. São dois bandos que são primos entre eles, mas estão a disputar o reinado de uma cidade, que é a cidade de Hastinapura. Esta cidade é conhecida como a cidade do elefante ou da sabedoria. Isto porque para os indianos o elefante é um símbolo de sabedoria. E por isso podemos fazer esta analogia. Então, se é a cidade do elefante, está-se à luta pela conquista da cidade da sabedoria ou pela sabedoria em si. O elefante tem um grande tamanho, no entanto, é um animal muito calmo. Tem os olhos muito pequeninos em comparação com todo o corpo, ou seja, tem uma visão curta para a realidade externa ou para aquilo que não é real. No entanto, tem umas grandes orelhas que lhe permitem percepcionar melhor o outro e o que é realmente importante à sua volta. No entanto, para a realidade externa tem uma visão curta, porque vê o essencial. Não vê nada mais para além do que necessita. E assim é um sábio. E assim é a sabedoria. É grande, tem uma alma gigante, um sábio, é calmo por fora. No entanto, se houver uma necessidade, não há obstáculo nenhum que um sábio não saiba ultrapassar. E por isto, o elefante é considerado um símbolo de sabedoria. Então, já chegamos aqui a uma conclusão. Temos uma luta entre dois bandos que são primos, filhos de dois irmãos, que estão à luta pela sabedoria. E esta luta acontece num campo de Kurukshetra e no lado dos Pandavas temos o nosso herói, que se chama Arjuna. E este herói é um herói como todos os heróis que nós conhecemos tão bem de todos os nossos mitos. Tem uma doçura externa enorme, mas um sentido de justiça muito, muito grande. E então esta luta ela tem que acontecer. Embora sejam primos, embora sejam família, mas eles têm que lutar, porque aqui seria mais complicado estar-vos a contar a história toda. Poderão procurar algumas informações sobre o Mahabharata na internet e encontram vídeos, filmes, séries muito boas. No entanto, a cidade de Hastinapura pertencia justamente aos Pandavas. No entanto, os Kauravas apoderaram-se dela e queriam ficar com ela, queriam para elas essa cidade, esse reinado. E então, embora os Pandavas durante algum tempo se refugiaram para evitar esta guerra, chegou um dado momento que já não havia forma, eles tinham que avançar. E então Arjuna, que é o nosso guerreiro, é o nosso herói, ele, quando os dois bandos estão frente a frente, já a tocar os tambores, já a soprar nos seus búzios, em sinal de guerra, a dar os seus gritos de guerra de início da batalha, tudo só iria começar quando o Arjuna lançasse a sua flecha, quero dizer, com o seu arco.
e pela primeira vez ele sente a dúvida, ele deixa a dúvida começar a penetrar em relação ao dever, porque ele sabia que era certo avançar naquela luta, mas ele deixa a dúvida entrar. Então pede ao seu cocheiro, que era Krishna, que avançasse com o seu carro e os colocasse no meio dos dois bandos, frente a frente com o seu inimigo. E Krishna assim o faz, leva-o até ao centro dos campos de batalha. E é aqui que Arjuna acaba por ceder, cede às suas emoções, porque de repente olha para os seus inimigos e vê nos seus inimigos os seus primos, os seus amigos de infância, os seus instrutores, o seu avô, que também está desse lado. E ele cede, ele baixa o arco e diz para Krishna: eu não vou lutar, não consigo, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que matar o meu avô, os meus instrutores, os meus amigos, os meus primos. Eu não consigo. Eu prefiro morrer e acabou-se, e isto não faz sentido nenhum. Ora, então, aqui Krishna, que parecia ser, embora fosse um homem de muita cultura, era apenas o seu cocheiro, mostra-se um homem de uma sabedoria imensa e encaminha este livro todo, respondendo às dúvidas de Arjuna, como seu mestre, do porquê que ele não pode baixar as armas. A vida em si é um campo de batalha. E isto, eu não estou a dizer isto num sentido literal, não é? Mas todos nós travamos batalhas todos os dias. Todos nós temos dúvidas, todos nós temos dores, todos nós temos incertezas. E aquilo que Krishna ensina tão bem a Arjuna é que nós não podemos não lutar. Não podemos baixar as armas. Não podemos ser engolidos pelos nossos medos. Isso é algo que, no fundo, não existe. O que é que eu quero dizer com isto? Ele dá um grande ensinamento a Arjuna, entre muitos outros, para além de lhe falar da imortalidade da alma, para além de lhe falar da força interior, de lhe falar na confiança em Deus, na confiança no Dharma, ou seja, no caminho. Ele ensina a Arjuna que a não ação não existe. Arjuna fazia parte da casta dos kshatriyas. Os kshatriyas são os guerreiros. O seu caminho é a guerra. O seu caminho é a luta. Então, um guerreiro não pode baixar as armas. Um guerreiro não pode não lutar. Isso não existe. E aquilo que este ensinamento diz da não ação, não ser real, é porque nós, quando não agimos ou quando nos detemos frente a alguma coisa, alguma luta que estamos a travar, nós achamos que estamos a travar as consequências. Mas a não ação já é uma ação em si. Porque a não ação já desencadeia consequências. Vamos pôr um exemplo muito simples. De uma batalha que muitos de nós, talvez sim, talvez não, esperemos que não, significa que somos mais saudáveis. Por exemplo, eu quero deixar de fumar. E eu sei que eu tenho que deixar de fumar. Algo em mim me diz que eu tenho que deixar de fumar. Mas eu, por saber que vou ficar mais ansioso, mais rabugento, com menos paciência, então eu continuo a fumar, ou seja, é a não ação, é o não fazer nada em relação ao assunto, não é? Continuar, perpetuo o erro. Isso traz automaticamente consequências.
Portanto, a não ação acaba por ser uma ação em si, que despoleta consequências. Se Arjuna realmente deixasse as armas e deixasse que os Kauravas entrassem pelo campo adentro e chacinassem os Pandavas e ficassem com Hastinapura, isso já era uma ação, isso já traria consequências, não é? Estaria a influenciar todo o caminho, todo o plano. E o plano não era que os Kauravas chegassem ao poder, porque eles queriam o poder por egoísmo, eles queriam o poder por querer ter o poder. Eles não queriam o poder porque queriam governar a cidade da melhor forma para bem de todos. Eles queriam ser poderosos, eles queriam ser os soberanos à força. Eles estavam a ver os próprios interesses. E não estavam a ver o outro, não estavam a ver os seus súbditos. Não era isso que lhes interessava. E isto é, muito rapidamente, a história que eu penso que todos nós sabemos como é que uma história destas termina, que, por norma, nos grandes ensinamentos é a bem. Não por ser romântico, porque uma grande batalha deixa sempre dor. Uma batalha física, se falarmos dela nos termos físicos, estamos a falar de algo que realmente que pode matar, não é? Estamos a falar de chacina, de sangue, de morte, de fim. Uma batalha interior significa o mesmo. Não é tão visível, mas também há fins que marca, mas também há mortes. Só que são mortes necessárias, porque não existe vida humana sem ação, sem andar para a frente, não existe. Não é? Todos nós, em todo momento, mesmo quando dizemos eu vou para o sofá não fazer nada, não é verdade porque o nosso cérebro não para. Nós paramos quando vamos desta para uma outra dimensão, que há quem diga que é melhor. Não sabemos, ninguém sobreviveu para contar a história. Ora, eu queria ressalvar aqui, agora que já vos contei mais ou menos esta história, queria começar por ressalvar alguns dos símbolos que me parecem mais importantes, para tentarmos encontrar esta luta dentro de nós. Porque, no fundo, o Bhagavad Gita é a história de todos nós. De todos nós. Não há ninguém que não trave batalhas interiores. A não ser que esteja completamente adormecido na vida, mas eu penso que isso não é possível. Sinceramente, acho que é realmente difícil não travarmos lutas. E então, pegando aqui nos pontos mais importantes, ou que podemos ressalvar, atenção que aquilo que eu estou a dizer-vos hoje, ou a partilhar convosco hoje, é apenas uma pequena dimensão daquilo que contém o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita podíamos estar muitas horas a falar dele, tá bem? Eu vou fazer um pequeníssimo resumo e ressalvando aquilo que dentro da luta interior e a solução para a vitória, digamos assim, me parecem pontos-chaves. Então, nós temos os Kauravas ou Kauravas e os Pandavas, que são o bando que estão em guerra. Temos um Arjuna, que é o nosso herói, temos um Krishna, que é o cocheiro mestre, e temos também a cidade da sabedoria. Podemos começar por aí. A cidade da sabedoria, ou seja, como falámos há pouco, eles estavam em luta, em guerra pela sabedoria. A sabedoria é talvez o mais alto de nós. É talvez o culminar do ser humano. Ou seja, lá está, estamos a falar de sabedoria transformadora. Está bem? Não estamos a falar de saber muitas coisas, de ler muitas coisas.
Estamos a falar de realmente ser transformado pelo conhecimento da vida, pelo conhecimento do livro da vida. E isso faz-nos chegar a um ponto de sabedoria que é extremamente difícil lá chegar. Mas, como dizia no início, é talvez a nossa estrela guia. É aquele pontinho que está lá em cima, é aquela luz ao fundo do túnel, que nós sabemos que podemos ir até ela. Podemos morrer a tentar, podemos nunca lá chegar, sim, mas pelo menos temos essa luz, esse ponto alto. Podemos ver também Hastinapura como a Acrópole. Acrópole é a cidade alta. E outra vez é o mesmo símbolo. É o ponto mais alto da pirâmide. É chegarmos ao cume da montanha. É o chegarmos ao mais alto, ao mais elevado de nós mesmos. E isto, nós quando estamos a falar deste patamar, o homem egoísta já ficou muito para trás. Estamos a falar de uma sabedoria altruísta, de um amor pela humanidade, da conquista de nós mesmos. E isso é mesmo lá em cima. Então, eles estavam à luta pela sua cidade alta. Todos nós estamos à luta, ou podemos lutar, pelo melhor de nós mesmos. Então, temos o nosso guerreiro. E o nosso guerreiro que é Arjuna, que é aquele que despertou e pensa: eu tenho a possibilidade de ser melhor. Eu consigo, como se diz hoje muito corriqueiramente, ser a melhor versão de mim mesmo. E para isso eu tenho que lutar. E lutar com o quê? Contra o quê? Arjuna faz parte dos Pandavas e por isso luta contra os Kauravas. Então, os Kauravas nós podemos dizer que são os nossos defeitos. Todos temos defeitos. E quando nos olhamos ao espelho, não o espelho físico, mas o espelho da alma, quando olhamos para dentro, se pudermos dizer assim, todos nós sabemos que temos muitos defeitos. Todos nós sabemos que temos muita coisa a melhorar. Que podemos realmente, que há zonas de nós onde falta luz. Mas é preciso ter muita vontade para colocar luz nessas zonas, porque às vezes os nossos defeitos fazem tão parte de nós, são tão nós, não é? Há aquelas pessoas que dizem eu sou assim, como se não houvesse uma possibilidade de mudar ou de lutar contra esses Kauravas, esses defeitos. Mas nós temos sempre essa possibilidade e o Arjuna é esse que descobre que tem essa possibilidade, que pode realmente lutar contra esses defeitos. Então, a luta torna-se difícil na medida em que ele vê nos Kauravas a família, não é? É aquilo que realmente faz parte de nós. Às vezes acompanha-nos durante tanto tempo, são coisas que nós cultivamos dentro de nós numa determinada altura da vida, não sabemos como, perpetuamos e torna-se difícil lutar contra, como um vício. Seja um vício físico, como o fumar, como falámos há bocado, ou um vício psicológico. E às vezes os nossos defeitos são só isso, são vícios. Não estamos habituados a tentar transformá-los. Não aprendemos como lhes dar luz, como os transformar em algo positivo. E para isso, Arjuna vale-se do seu batalhão, que são os Pandavas. E os Pandavas são as nossas virtudes. São as nossas luzes. Todos nós também temos virtudes. Embora, nós temos algumas aulas em que fazemos alguns exercícios e este é um deles que eu aconselho a que todos nós devemos fazer este exercício volta e meia, pessoalmente, em casa, só para nós. Que é escrevermos uma lista de 10 defeitos e 10 virtudes. E vamos descobrir que mais facilmente conseguimos ver o negro do que ver o positivo.
Mas isso é um vício mental também. E nós devemos ver a luz que temos dentro de nós, porque todos nós também temos luz. Podemos mesmo dizer, e falam-se muito também nestas doutrinas, que o homem vive numa realidade dual, não é? O homem e a mulher, o bom ou o mau, o inverno, o verão, tudo tem uma contraparte, não é? E por isso, se nós temos defeitos, também temos virtudes, garantidamente. E as virtudes são as armas do Arjuna. São a forma do Arjuna enfrentar os Kauravas para os poder derrubar. Não há outra forma. Mas o não lutar, o dizer eu sou assim, não resolve, perpetua. E então, por isso, existe um Krishna. E o Krishna aparece como... lembram-se daquela personagem que é o grilo falante do Pinóquio? Que é a voz da consciência, não é? Do Pinóquio, que lhe diz o que deve fazer, o que está certo, o que está errado. Todos nós temos essa voz. E é interessante porque neste conto, nesta tradição, Krishna aparece-nos como um mestre físico que está fora de Arjuna e que lhe diz o caminho. Isso seria muito bom, não é? Que nós tivéssemos alguém em quem confiássemos tão cegamente e que víssemos uma grandeza de alma tão grande que soubéssemos que podíamos ir por aquele caminho sem dúvidas, porque ele estaria certo. Ora, no caso do homem e da mulher, do nosso interior, nós não temos essa personagem fora de nós, não é? Nós temos essa vozinha que às vezes fala mais alto, às vezes não fala tão alto, às vezes fala e nós não queremos ouvir. Principalmente quando ele nos dá o caminho da ação justa, da reta ação, que é o caminho que Arjuna tem que seguir para conseguir combater e derrotar o seu outro lado da família. É através da ação que é uma ação desinteressada. E eu, quando digo isto, atenção, é desinteressada no que respeita à conclusão da história, àquilo que eu vou obter, ao benefício que eu vou obter. Porque nós temos que fazer o que está certo. E o que está certo muitas vezes custa e dói e é muito difícil. Mas isso não muda nada. Ser difícil ou não ser difícil tem que ser feito. E esse é o caminho que Krishna ensina a Arjuna. Que ele tem que fazer o que está certo, o que está no caminho. O caminho dele é lutar. Se ele perde ou se ele ganha, isso já é outra coisa. Já estará escrito noutros livros. Mas o papel do Arjuna é avançar, é ir para a frente. E chegar, através dessa ação, dessa vontade superior, chegar à sua cidade alta, conquistá-la realmente, tê-la para si. Eu trouxe uma pequena chave, que já vi que estamos já me estiquei um bocadinho no tempo. Eu trouxe-vos uma pequena chave que eu gosto sempre de falar, que é algo que nós falamos no curso de filosofia prática. Eu, por acaso, não vos disse isto no início, mas muito rapidamente, esta palestra de hoje está dentro de um encontro de filosofia, que é como se chama, e vai haver também um na próxima semana. São os dois são ambos temas do nosso curso de filosofia, que começará no dia 25 para Braga e para os Açores, está bem? Existe inscrição, certamente se chegaram a este evento também provavelmente conseguem através do Facebook ver a inscrição para o curso. São temas que depois são muito mais explorados, está bem? Aqui nós estamos só a dar umas luzes, mas eu queria falar-vos de uma chave que é oriental também, que é a Constituição Septenária do Homem, ou seja,
é dividir o homem em 7 partes, em 7 corpos, ou 7 dimensões, como quisermos dizer. Isto porque o ideal é sempre vermos as coisas talvez mais plasmadas dentro de nós. Porque no Bhagavad Gita vemos várias personagens num encontro de forças com o objetivo de conquistar algo fora de nós, mas dentro de nós podemos ver isso de outras dimensões. Eu vou só rapidamente partilhar convosco. Atenção que isto não tem nada de... Eu vou pôr assim que é mais fácil para vermos passo a passo, está bem? Muito simples. Isto aparecem aqui nomes muito estranhos, mas eu vou tentar descortiná-los brevemente para que possamos entender esta chave. Esta chave é muito interessante porque podemos usá-la em muita coisa na nossa vida. Pelo menos eu, quando a descobri, a mim desbloqueou-me uma série de coisas e uso-a muitas vezes para muita coisa, quem sabe seja útil para vós também. Então, podemos dizer que nós temos uma personalidade, a persona, a máscara, que é representado por este quadrado que nós aqui vemos, simbolicamente, e temos um eu divino, uma parte espiritual. O que diz em baixo é o indivíduo, que é aquilo que em nós é indivisível, enquanto que a máscara é a forma como nós nos apresentamos aos outros, e nós sabemos que muitas vezes não somos sempre o mesmo, não somos o mesmo com a nossa mãe, não somos o mesmo com os nossos amigos, não somos o mesmo com o nosso patrão. Vamos usando a multiplicidade da nossa personalidade para nos apresentarmos ao outro, enquanto temos uma parte espiritual que será única, que será indivisível, que é e será sempre igual. E nesta ligação temos aquilo que chamam de Antakarana. Esta ligação podemos explicá-la, lembram-se do mito do fogo de Prometeu? Ora, Prometeu roubou o fogo aos deuses para o dar aos homens e por isso está condenado a estar amarrado a uma pedra onde o seu fígado é comido durante o dia, regenerado à noite, para no dia seguinte voltar à tortura, porque nos deu esse fogo. Ele deu-nos acesso a uma outra dimensão que, segundo estas tradições, não seria suposto nós chegarmos a ela já. Nós deveríamos só ter aqui o nosso quaternário, o nosso quadrado, e não chegarmos a esta dimensão superior que já nos aproxima dos deuses, digamos assim. Então, vamos começar de baixo para cima, está bem? Aqui na nossa divisão de 7 dimensões, rapidamente porque, desculpem, não temos muito tempo. Então, do mais denso ao mais espiritual, vamos falar assim. O mais denso, aqui aparece-nos como Stula Sharira, é o nosso corpo físico, ok? É a nossa dimensão mais física, mais palpável. É fácil de percepcioná-lo, não é? É aquele que nós vemos todos os dias ao espelho. E segue-se de Prana Sharira. Esta palavra de prana, para quem faz yoga ou tem algum tipo de estudos mais orientais, já sabe que prana é energia. Não é? Seria o nosso corpo vital, a nossa vitalidade, aquilo que dá ânimo ao nosso corpo. Para os chineses é o Qi, a energia, é como se fosse um corpo energético que anima este corpo com que eu me apresento para vós. Seguidamente temos um corpo emocional e este é muito fácil de perceber que é um corpo independente, porque todos nós já vivemos situações em que as nossas emoções toldam completamente a nossa razão, por exemplo. Ou que estamos tão apaixonados que nos esquecemos de comer, não é? Já nem nos lembramos do corpo físico. Estamos tão fora de nós, então podemos dizer que são dimensões, não é? Uma dimensão onde nós entramos ou que vivemos e que naquele momento está mais ativa e que se esquece das outras, digamos assim. Embora nós funcionemos como um todo, não é? Sempre. Ou pelo menos assim se espera. E chegamos à nossa mente.
à nossa mente concreta, à nossa mente lógica, a mente que nós usamos todos os dias para colocar as coisas nas caixinhas, para saber o que é onde, é a nossa mente lógica. Mas esta mente tem uma característica, e se virmos aqui no nome, o Kama Manas, Manas é mente, Kama é desejos. É a mente que é toldada ainda pelas nossas emoções, pela nossa parte menos elevada. Vamos pôr as coisas desta forma. Então, estes 4 corpos compunham ou compõem a nossa personalidade. E entramos numa dimensão agora já não palpável, digamos assim, já mais espiritual, e esta seria a nossa mente pura, Manas. Esta mente já não tem o véu dos desejos. Esta mente já vê claramente. Esta mente, todos nós já chegámos a ela, volta e meia, chegamos, temos pequenas luzes dela, garantidamente, em que nós sabemos que estamos a ver a situação corretamente ou que o caminho é certo daquela forma, mas vem uma emoção e faz-nos ter medo ou faz-nos ansiar. Isso já está num plano inferior. Num plano superior, é como se podemos dizer que não há dúvidas. É mais claro, não tem véus. E, seguidamente, temos o nosso 6º corpo, que é Buddhi, e Buddhi é a nossa intuição. Aqui já é muito aceite, que existe, há quem diga que as senhoras têm mais do que os senhores. Eu não acredito nisso, eu acredito que todos temos intuição, todos nós temos uma voz que nos diz o que está certo ou o que não está. Todos nós já tivemos situações em que estamos a viver alguma coisa e que a nossa intuição nos diz: não devíamos estar a fazer isto não está certo, sai daí, vai-te embora. Ou então o contrário, temos toda a gente a dizer: não, isso não faz sentido nenhum, o que é que estás a fazer? Mas nós temos uma voz interior que nos diz: não, o caminho é por aqui, eu vou. Mas aqui não estamos a falar por sermos impetuosos, mas sim por sabermos que está certo. Isso é intuição. E por fim, temos Atma. Atma é já a nossa vontade superior. Aqui uma vontade com um V maiúsculo, não estamos a falar de desejos. Estamos a falar já daquilo de nós que toca a unidade. Para os orientais é mais fácil falar da unidade. Para nós é mais fácil falar de Deus, não é? Para os orientais estamos a falar já do uno, de onde tudo é uma só coisa, onde tudo é só um. Este é um conceito muito difícil, mas o nosso Atma é de onde emana a vontade divina, digamos assim. É o canal que recebe, que já toca essa unidade, essa espiritualidade una, digamos assim. Então, quando nós temos uma vontade que é mesmo vontade, não desejos, é como o sábio, que não há nenhum obstáculo que não seja possível ultrapassar. E então, aquilo que eu vos trouxe seguidamente é como ver estes pontos que nós tivemos a falar do Bhagavad Gita na Constituição Septenária, recordando que aquilo que acabámos de ver é cada um de nós. São 7 dimensões de nós mesmos. Então, no Bhagavad Gita, aqui na nossa personalidade, nós temos... aqui, olha, está mal, mas pronto, afinal, eu não queria ter feito isto desta forma, mas pronto, fica assim, não tem problema. Na nossa personalidade nós temos os Kauravas, que são os nossos defeitos. Atenção que a personalidade não é só defeitos, não é? Não é isto que queremos dizer. O que queremos dizer é que a maior parte dos nossos vícios e daquilo que é menos positivo em nós está na personalidade. Mas a personalidade é o nosso veículo para chegarmos a algo superior. Portanto, temos estas duas vertentes. Nunca pôr a personalidade como algo completamente negativo, porque isso também não faria sentido,
não é? Agora, estamos apenas a tentar fazer uma correspondência. Os nossos pandavas, as nossas virtudes, a nossa luz, já sem dúvidas, seria então manas, seria a nossa mente, aquela mente que já vê claramente, que não se deixa influenciar pelas emoções, porque o Arjuna, quando vai para o meio do campo de batalha e deixa o arco e a flecha cair e diz eu não vou lutar, ele estava a deixar-se ceder aos seus Kauravas, ele estava a voltar atrás, em vez de ir para cima. E aqui nesta setinha é onde nós temos precisamente o nosso herói. O nosso herói é aquele que sabe, a dada altura, que pode descer ou que pode subir. É aquele que descobre que tem essa possibilidade. Porque talvez hajam aqueles que não sabem que podem subir, mas todos nós podemos, todos nós temos essa possibilidade. Depois temos o nosso Buda, a nossa intuição, que é Krishna. Krishna, que é o nosso mestre interior. Ele não está fora de nós. Ele está dentro de nós. Somos nós. Nós somos o nosso próprio mestre. A única coisa que temos que fazer para o conquistar é subir na nossa consciência, elevar a nossa consciência, para com isso então podermos conquistar a nossa cidade alta, a nossa Hastinapura, o melhor de nós. Essencialmente, e para terminar, eu queria vos dizer, e já agora posso tirar porque era só isto mesmo que queria partilhar convosco. Essencialmente eu queria vos dizer que nós podemos ver o caminho da Arjuna como o caminho do herói. E o herói somos nós todos. Na nossa história só há um Arjuna, só há um herói, que somos nós. E esse Arjuna não é um ser humano sobredotado. Um herói não é um deus. Um herói nós podemos dizer que é alguém que está nessa fase intermédia entre o homem ou os homens e Deus, mas não está divinizado. Um herói é um herói porque se põe à prova e porque se supera. E esse é o Bhagavad Gita, essa é a nossa história de todos. Todos nós temos lutas internas. Todos nós podemos superá-las. Há muito pouco tempo eu ouvi uma frase que vou partilhar convosco, que me marcou, numa palestra também de uma colega da Nova Acrópole, em que ela disse que fácil é o que nós já conquistamos. Tudo o resto será difícil. Portanto, todas as nossas lutas, toda a luta do homem para se conquistar a si mesmo, para chegar ao melhor de si, para derrotar os seus defeitos. E atenção que o derrotar aqui não é eliminar, porque estávamos a colocar os Kauravas, os nossos defeitos, na parte física do corpo, não é? Não queremos matar o corpo físico, senão deixamos de existir. Queremos superar as dificuldades, queremos trazer luz para a personalidade e chegar ao melhor de nós mesmos. E isto era o que eu tinha para vos trazer hoje, para partilhar convosco.